vou destacar um assunto que tomou conta da opinião pública nos últimos dias, que é a recuperação judicial da empresa de turismo 123 Milhas. O que chamou a atenção foi que muitos clientes iam embarcar e na hora de fazer o check-in, por exemplo, tinham problemas, porque a passagem havia sido comprada com antecedência, nessa 123 Milhas, e de repente a própria empresa cancelou os embarques. Então, enfim, prejuízo para muita gente. E isso acabou desencadeando num pedido de recuperação judicial, a própria empresa faz o pedido, e ele foi protocolado e aceito na primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, no dia 31 de agosto. Então, a Justiça aceitou esse pedido e com essa decisão, as ações e execuções contra as devedoras, os empresários, estão suspensas pelo prazo de 6 meses, 180 dias. Aqui conosco para falar desse caso, um advogado especialista que já esteve conosco em outras ocasiões, falando exatamente desse assunto, recuperação judicial, Dr. Leonardo Flores. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez, tudo bom? Tudo jóia, boa tarde Zaidan, boa tarde aos amigos do Mais Pecuária, é sempre um prazer poder retornar aqui para falar de um tema que é importante e que eu gosto tanto de falar também. O senhor tinha vindo aqui para falar da recuperação judicial das Americanas. Certo. Que ainda estão nesse processo e agora, mais recentemente, a 123 Milhas, que chamou bastante atenção por causa, até de uma maneira diferente das Americanas, né? Porque Sim. Ali lesou muita gente que comprou, pagou pacotes e não pôde desfrutar. As outras oportunidades que eu tive aqui, nós falamos um pouco sobre a recuperação judicial do produtor rural, falamos também sobre a recuperação judicial da Americanas e agora a gente pegou o gancho da recuperação judicial da 123 Milhas, que causou aí um alvoroço no mercado. E, de fato, por ser realmente algo totalmente diferente das outras duas modalidades que nós falamos. Em relação ao produtor rural e também às Americanas, existe uma forma mais tratável de você conseguir recuperar essas empresas rurais ou mesmo uma empresa limitada que sofre alguma crise, porque eles realmente vendem um produto. Né? Vende o soja, o milho, o gado, a Americanas entrega lá seus bombons, as caixas com eletrodomésticos e tudo mais, então é tudo muito palpável. Quem compra das Americanas ou de um produtor rural consegue ver o produto final, consegue pagar. Porque ele continua vendendo e o consumidor vai lá, vê o produto e leva. Então não quebra a confiança, né, naquela pessoa que entrou com o pedido de recuperação judicial, justamente porque se ele pagar, ele vai levar embora, não tem essa dificuldade. Aqui com a 123 Milhas, infelizmente é um caso totalmente diferente, porque ela não entrega só um produto, ela entrega um serviço. E esse serviço ele se baseia na confiança entre aquele que presta o serviço e o consumidor. Então, a partir do momento que você deixa de entregar o pacote, a viagem que foi adquirida pelaquela pessoa, muitos outros consumidores consequentemente, vão deixar de comprar aquele produto, com o receio de não recebê-lo. Então, a recuperação da 123 Milhas é um caso um pouco diferenciado. A gente ainda não pode sacramentar que não vai recuperar, porque o mercado ele se transforma, né? Ele se ajusta. Mas o histórico para o mercado de recuperação judicial, tanto no setor aéreo quanto no setor do turismo, ele não é muito bom. Ele não costuma se reerguer justamente por conta dessa quebra de confiança. Para os demais setores, a recuperação judicial continua sendo excelente alternativa, inclusive milito nessa área e torço muito para que todas se prossigam desempenhando suas atividades, prossigam gerando bens e toda aquela riqueza que gera para a economia, né? Trabalho, tributos e tudo mais. A recuperação judicial, o fim dela é esse, e não institucionalizar um calote ou qualquer outra coisa do tipo. Quer dizer, a empresa pede um tempo para se reorganizar, continuar vendendo seus produtos e serviços
e tendo caixa, e com esse caixa honrar seus compromissos. Exatamente. A tese é essa. A tese é essa. A gente entra com o pedido de recuperação judicial, pede para o judiciário, fala, ó, eu tenho um problema de caixa aqui, ou um problema que passou um pouco da linha do caixa e se tornou até estrutural, e eu preciso reorganizar a minha empresa, reorganizar minhas contas, e para isso eu preciso de um prazo para poder respirar, ganhar um fôlego e demonstrar para esses credores como que eu vou pagá-los. Eu não quero deixar de pagar meus credores, eu só quero um tempo para reorganizar a minha situação financeira e fazer um plano de pagamento que caiba dentro do meu caixa futuro. Esse é o princípio básico da recuperação judicial, é tentar reorganizar as dívidas, colocar a casa em ordem, pagar todo mundo que dê para pagar dentro de uma condição a melhor possível, para que todos aqueles que forneceram ou mesmo utilizam dos produtos dessa empresa possam continuar se valendo deles, né? Esse é o melhor dos mundos. No caso das empresas aéreas e no caso, por exemplo, aí da 123 Milhas, o cenário é um pouco diferente. O senhor falou que é bem mais complicado a recuperação de empresas aéreas e de turismo. Exato, porque elas trabalham com a confiança total do seu comprador do serviço, né? Daquela pessoa que adquire o serviço aéreo ou adquire um serviço de um pacote de turismo, é totalmente baseado na confiança. Quais empresas aéreas que nós temos aqui no Brasil que tentaram a recuperação e não conseguiram? Infelizmente no Brasil nós não temos um histórico muito bom da recuperação judicial no setor aéreo. Por exemplo, a Ocean Air, a Transbrasil, a Varig, a VASP. Agora, recentemente, faz 2 anos, bem em meio à crise aí do coronavírus, também a Itapemirim, que pediu a recuperação judicial e infelizmente não conseguiram levantar. Não voltaram mais para o mercado, acabaram sendo engolidas por outras empresas que vieram novas, compraram, adquiriram esses ativos e excluíram essas empresas do mercado. O setor aéreo, tal como o setor do turismo, ele vive, como eu te falei, extremamente da confiança. Hoje, por exemplo, as pessoas, vamos falar, ninguém sabe, né? Não estão comprando os pacotes da 123 Milhas. Como no dia 18... Elas podem comprar. Elas até podem comprar, só não podem comprar esse pacote que causou essa crise, que é o tal do Promo 123, né? Que saiu aí na mídia por tudo, o Ministério Público entrou com ação, Procon entrou com ação, o Ministério do Turismo interviu, todo mundo interviu para suspender a venda desses pacotes. Ao que tudo indica, para que ela prossiga e tenha a recuperação judicial até mesmo processada, ela tem que continuar fazendo venda. Então, você pode comprar outros produtos da 123 Milhas. Esse produto específico, que é essas passagens flexíveis, esse não é mais possível comprar. Isso a Justiça determinou que seja suspenso de imediato a venda. Então, ela não está conseguindo vender. Isso também gera uma quebra do caixa dela, né? Uhum. Porque é um produto a menos que ela tem aí no portfólio dela para oferecer para os seus possíveis compradores. Ela tem que passar ao mercado que ela está com outro produto e tem que passar confiança ao mercado de que a pessoa vai adquirir e vai levar. Exatamente. Isso é que é complicado. Esse vai ser o maior desafio do pessoal do turismo e das empresas aéreas que eventualmente estão em recuperação, passar essa transparência de que o serviço vai ser entregue, né? A dificuldade para esses dois setores é exatamente essa. Gerar confiança novamente no consumidor para que ele prossiga comprando. E quando aconteceu aí a notícia da 123 Milhas, foi um alvoroço total, né? É um processo que hoje é o maior do Brasil no número de credores. No número de consumidores é o maior do Brasil. Não é em volume de dinheiro, mas é em volume de credores. Só na primeira lista, ou seja, daqueles que tiveram voo cancelado, tem 700 mil pessoas. Então isso vai já causou de imediato uma quebra de confiança enorme para aqueles que imaginavam adquirir ou que pretendiam adquirir passagens, né? Em 180 dias, que é o caso da 123, se não conseguir a recuperação, qual é o passo seguinte? Na verdade, agora, como houve o processamento lá em BH, ela vai ter 180 dias aí para respirar. Ninguém pode executar, ninguém pode prosseguir com as penhoras, eventualmente, que tenham aí nas contas deles, né, para cumprir com as passagens.
Então, todo o dinheiro que ela conseguir arrecadar vai ser para reinvestir no negócio. Superado esses 180 dias, ela vai ter que apresentar um plano de como ela vai fazer o pagamento desses credores. Na verdade, é concomitante a esses 180 dias, ela vai ter que apresentar um plano de recuperação. E lá ela vai demonstrar para os credores, olha, eu posso pagar assim, assim, assim. Vocês aceitam? Isso vai para uma assembleia e os próprios credores, que na grande maioria aqui na 123 Milhas são os consumidores dela, vão dizer se aceitam aquele plano ou não. Se eles aceitarem, o juiz vai homologar e dentro daquele período vai começar a fazer os pagamentos ou entregar as passagens na forma que lá foi oferecido. Se os credores, os consumidores não aceitarem, aí vai decretar a falência. Aí, decretada a falência, reúne todos os ativos, pega o dinheiro que tem em conta e paga o maior número de credores possível, né? Tem uma prioridade, né? Tem uma prioridade. Primeiro são os créditos trabalhistas, aí vem os tributários, aqueles que têm alguma garantia. E, por último, infelizmente, quem paga a conta? Os consumidores. Os consumidores. No caso do produtor rural, há possibilidades também da recuperação judicial, né? A recuperação judicial para o setor do agro, ela tem se mostrado extremamente frutífera. É diferente desse setor em relação ao setor aéreo e do turismo, por exemplo. No setor do agro, tudo tem andado muito bem. Recentemente, em 2020, a própria lei se reorganizou para possibilitar ao produtor rural, ao pecuarista, ingressar com o pedido de recuperação judicial. E os pedidos que foram ingressados até o momento, todos têm ido muito bem. Por quê? Porque o agro tem uma confiança grande. O agro não deixa de entregar. E o agro também tem umas linhas de crédito, algumas coisas que o favorecem, até mesmo em relação à carga tributária. Então, como um dos nossos pilares aí da economia é o setor do agro, para esse setor a recuperação judicial se mostra de extremo benefício. Né? É totalmente diferente da situação do setor aéreo ou do turismo.